Como é que tá? Olá, boa noite, Maria Emília. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo certo. Vamos lá, Maria Emília, vamos começar Vamos esse lá, bate-papo? vamos lá. Então, eu vou começar me apresentando, daí depois tu te apresenta também e a gente começa, pode ser? Perfeito. Então, eu sou médica, ginecologista e obstetra, com especialização em uroginecologia, que é uma especialidade voltada para o tratamento da incontinência urinária e do prolapso genital. E depois eu fiz outras especializações em patologia do trato genital inferior, que é mais voltada para colposcopia, HPV, e endoscopia ginecológica, que principalmente em esteroscopia, que é um exame que avalia a cavidade uterina. Perfeito. Eu sou Fábio Lixande, eu sou médico, urologista, fiz minha formação de faculdade na Faculdade de Ciências Médicas de Santos e fiz a minha residência médica tanto em cirurgia geral quanto em urologia no Hospital Santa Marcelina de São Paulo. E assim como a Maria Emília também, faço a parte de uroginecologia e faço a parte de incontinência masculina também. Ótimo. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a incontinência urinária na mulher e no homem, né? E eu vou começar te perguntando o que é a incontinência urinária. Então vamos lá, gente. O que a definição de incontinência urinária? A incontinência urinária ela acontece quando existem perdas urinárias involuntárias, né? Então eu não quero que a urina saia e mesmo assim a urina escapa. Tanto durante o dia, quanto durante a noite, tanto na criança, quanto no adulto, tanto no homem, quanto na mulher. Vou fazer uma pergunta para você aqui, Maria Emília. Quais são os fatores de risco para incontinência urinária? Tá. Então, eu vou falar um pouco dos fatores de risco na mulher, depois se quiser complementar falando dos fatores de risco no homem. Então, Perfeito. obesidade, aumentos, situações que aumentam a sobrecarga sobre o assoalho pélvico, que é os músculos que fazem aqui a base da pelve, né, do abdômen, vão aumentar o risco. Então, obesidade, tabagismo, porque a pessoa acaba tossindo, o número de partos prévios, de tanto gestações e principalmente partos vaginais prévios, a menopausa, então a falta do hormônio feminino, do estriol, do estrogênio, né, também é um fator de risco. Questão genética, a gente sabe que tem mais na raça branca, mais comum, são os principais fatores de risco aí para incontinência urinária. Se quiser falar um pouco da incontinência masculina? Então vamos lá, eu vou até complementar algumas coisas da feminina e já pegando o gancho para a masculina, alguns fatores de risco também, doenças neurológicas, né? Então o derrame, o acidente vascular cerebral, o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, que afeta muito a bexiga, né? O lesado medular, aquele paciente que teve uma lesão medular, né? Uma fratura de coluna torácica ou de coluna lombar, coluna cervical, podem levar a isso. Outras causas seriam o câncer de próstata, é uma causa, na verdade não o câncer de próstata como causa, mas sim o tratamento do câncer de próstata, principalmente o tratamento cirúrgico do câncer de próstata, ele pode ser uma causa de incontinência urinária. Infecção urinária, ela é uma causa de incontinência transitória, mas também é uma causa. O próprio tratamento da hiperplasia benigna da próstata, a RTU, né, uma cirurgia pelo canal também pode levar à incontinência. Cirurgias pélvicas, então cirurgias intestinais, podem levar a denervação vesical. E como vocês podem ver, muitas causas de incontinência urinária e durante nosso bate-papo a gente vai citar algumas outras aí também. É isso aí. Existe a outra pergunta já está linkada com essa que é: existe incontinência urinária em homens? Existe, a gente sabe que a incontinência urinária ela é mais comum em mulheres, mas existe incontinência urinária em homens, principalmente homens idosos, homens com problemas neurológicos e que fizeram a cirurgia de extirpação da próstata por câncer. Esses são a principal casuística de incontinência nos homens.
Você passou uma pergunta ali se era se endometriose é fator de risco para incontinência urinária, tá? Assim, não é que é fator de risco, é que às vezes as mulheres que têm endometriose, elas acabam tendo também sintomas na bexiga, principalmente se tiver foco de endometriose na bexiga, né? Então, daí pode acabar tendo sintomatologia. Mas para incontinência urinária clássica de esforço, de urgência, não é um fator de risco. Perfeito. Vamos lá. Me conta um pouco sobre os diferentes tipos de incontinência urinária que existem. Tá. Então, a gente fala mais, principalmente na incontinência urinária de esforço e de urgência. Existem outros que nem bexiga neurogênica, só que são menos comuns. Então, os dois tipos principais, incontinência urinária de esforço e de urgência, e tem pessoas, mulheres que têm incontinência mista, que a grande maioria dos casos tem tanto sintomas de esforço quanto de urgência. Então, o que é isso? A incontinência urinária de esforço é perder a urina quando faz força. Seja tossir, espirrar, pular corda, levantar um peso, subir uma escada, correr, caminhar rápido, daí vai tendo diversos graus, né? Do grau de um esforço maior, que é uma incontinência urinária aos grandes esforços, até um esforço mínimos esforços. Incontinência urinária aos mínimos esforços em casos mais graves. Já os sintomas de urgência é o que a gente chama de bexiga hiperativa, que é o quê? Tá toda hora com vontade de fazer xixi, levantar de noite para urinar, perder urina e não sentir que está perdendo, urinar várias vezes ao dia, mais do que 7 a 8 vezes ao dia, que é o normal, acordar de noite e ter feito xixi na cama, são todos sintomas de incontinência urinária de urgência, que é aquela sensação de estar sempre com vontade de fazer xixi, às vezes tem que sair correndo e perder urina no caminho. E isso acontece por quê? Porque o músculo da bexiga acaba contraindo mais vezes do que deveria contrair. E por isso que, mesmo com quantidades pequenas de urina, a pessoa acaba perdendo urina ou estando sempre com vontade de urinar, mesmo com quantidades pequenas de urina. E a incontinência mista são esses dois sintomas misturados. Os outros tipos, que nem bexiga neurogênica, como são menos frequentes, eu não vou conseguir abordar eles aqui hoje, na nossa live. Eu vou só complementar, no homem, existe também a incontinência urinária por transbordamento. É uma incontinência urinária onde existe uma obstrução abaixo da bexiga, mais comumente um crescimento benigno da próstata, ou uma estenose da uretra, que é o canal que liga a bexiga ao meato uretral e ao pênis. E esse estreitamento da saída da bexiga leva ao acúmulo de urina dentro da bexiga, e a hora que não cabe mais urina dentro da bexiga, o paciente transborda. Né? Eu sempre faço para os meus pacientes a analogia de uma pia com a torneira aberta e o ralo entupido, né? Então, uma hora não vai caber mais água dentro dessa pia e vai vazar, vai transbordar. Então, no homem, além da incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência, incontinência urinária mista, também temos a incontinência urinária por transbordamento. Na mulher tem também, mas o mecanismo acaba sendo outro, que é quando aquele músculo detrusor ele é pouco sensível e daí acaba enchendo grandes volumes, 1 litro, e ela não sente que tá à vontade de urinar, e muitas vezes nem consegue urinar e acaba perdendo por transbordamento, e daí o tratamento vai ser voltado para isso, né? Isso. E lembrando que na mulher isso é muito comum no diabetes, onde existe um déficit da sensibilidade vesical, e nas doenças neurológicas, Alzheimer, AVC, lesados medulares, que podem acontecer isso, né? Exato. Quais são as causas e os tipos de incontinência urinária no homem? Então, os tipos são os mesmos tipos que a mulher, incontinência de urgência, como a Maria Emília falou, dá vontade, mas não dá tempo de eu chegar no banheiro. Incontinência de esforço, sempre ligado a um esforço. Tosse, espirro, jumping, né, na academia, que é muito comum. A mulher chega no consultório e fala, eu não perco para nada, mas quando eu faço jumping, eu perco. A incontinência mista, onde você tem episódios de perda aos esforços,
e episódios de perda na urgência e a incontinência por transbordamento. As causas são extremamente variáveis, como a gente falou, desde doenças neurológicas, AVC, Alzheimer, Parkinson, o lesado medular, diabetes, que pode evoluir para uma perda sensorial da bexiga, né, um déficit de sensibilidade, então eu não sinto que minha bexiga está cheia, ela enche muito e eu começo a perder. As cirurgias prostáticas, como a gente já citou inicialmente, que podem levar a uma lesão direta do esfíncter, que é o músculo que segura o xixi, e com a perda parcial ou total do funcionamento desse esfíncter pode ocorrer a perda urinária. A DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, do tossidor, né? E as idiopáticas, que são aquela perda urinária onde você não acha a causa, né? A gente chama de bexiga neurogênica não neurogênica, né? Então, muitas causas neurológicas, causas urológicas, causas gerais, como o DPOC, a obesidade, o diabetes, e outras causas que a gente vai continuar citando durante a nossa live. Perfeito. Vou fazer uma pergunta que veio para a gente aqui. A incontinência urinária precisa de tratamento, Maria Emília? A gente vê muito isso nos pacientes institucionalizados, né? Que é muito, principalmente os pacientes muito idosos, as pessoas acham que é mais fácil pôr uma fralda do que tratar a incontinência, né? Acha-se que é normal do envelhecimento, e na verdade não é normal, né? Então ela precisa de tratamento. E quais são as formas de tratamento para incontinência? Eu costumo falar, perder a urina nunca é normal, seja ele na gestação, que também as gestantes acham, eu tô perdendo urina, mas isso é normal da gestação, e não é. Seja ele com o envelhecimento, então a população da terceira idade também não é normal. Então, o tipo do tratamento vai depender primeiro do diagnóstico, para saber se essa incontinência tem sintomas predominantes de urgência ou de esforço. E daí, a partir daí, é que é feito o tratamento. O tratamento da incontinência urinária de esforço, que é aquela de perder urina quando faz força, os esforços. Então, a gente faz fisioterapia pélvica, tá? A fisioterapia é um tratamento inicial. Medidas comportamentais, isso serve tanto para incontinência urinária de urgência quanto de esforço. As medidas comportamentais é o quê? Urinar de 2 em 2 horas, evitar tomar líquido depois das 6 da tarde. Tem alguns alimentos que podem piorar a perda de urina, como suco de frutas ácidas, Coca-Cola, chá preto, bebidas alcoólicas, comidas muito condimentadas. O tratamento da constipação, que é do intestino preso, também é uma das medidas comportamentais, associado com a fisioterapia. As mulheres que são menopausadas, a gente faz o tratamento da atrofia genital, que é o ressecamento da mucosa vaginal. Por quê? Porque melhorando esse trofismo, já melhora em até 30% a perda de urina. Então, para as mulheres que podem usar creme de hormônio, vai ser utilizado os cremes que nem o estriol, que é de ação local. As mulheres que não podem, podem fazer o laser, que ele ajuda a melhorar essa mucosa da vagina, da uretra e diminuir a perda de urina, tá? Daí, depois, quais tratamentos são específicos para incontinência de esforço? Tem o sling, que é a cirurgia da incontinência urinária, tá? O objetivo ali é dar um suporte para a uretra, para quando a principal hipótese é que tem uma hipermobilidade da uretra. Então, o que acontece? A mulher tosse, faz uma força, a uretra perde. Eu faço sempre uma analogia aqui, uma vez a gente vai... A tosse perde. Quando tem um sling, ele vai dar um suporte. Então, ela vai tossir e vai ter essa tela, né, aqui segurando para evitar que essa uretra faça esse movimento e acaba perdendo urina. E ela é uma tela que ela é colocada livre de tensão, porque a gente não quer que essa uretra fique fixa. Ela quer que tenha uma mobilidade, mas uma mobilidade suficiente para não perder urina. Já no tratamento da urgência, então também vai fazer fisioterapia, as medidas comportamentais, tratamento da atrofia, e a gente usa medicações, né? Eu dou uma explicação, assim, um vocabulário leigo, que ele é como se funciona como um calmante para a bexiga.
essa bexiga ela está contraindo mais vezes do que deveria contrair. Então, essa medicação vai fazer o quê? Com que a bexiga contraia menos vezes, tá? Então, é esse o tratamento. Quando isso não funciona, pode ser feita a aplicação de toxina botulínica, que é o Botox dentro da bexiga, que é para, mesmo feito que faz o Botox no rosto, que é para paralisar o músculo e não ter aquela ruguinha, vai fazer a mesma coisa na bexiga para esse músculo não contrair tantas vezes e conseguir comportar uma capacidade maior quantidade de urina dentro da bexiga. Depois existem outros tratamentos, mas daí são mais para casos que esses anteriores não funcionaram. Na grande maioria das vezes a gente para por aqui e esses tratamentos são os suficientes. Maria Emília, passou uma pergunta aí dos nossos espectadores, perguntando se é normal, depois que você acaba de urinar, passado pouco tempo, urinar mais um pouco. No homem, especificamente, isso é normal. A gente sabe que pode sobrar até 30 ml de urina após a micção. E como o homem tem uma uretra longa, pode sobrar um pouco de urina nessa uretra. E a hora que ele vai andar, esperar um pouco, pode vazar um pouco de urina na cueca, entre aspas, né? Mas isso também pode ser um sintoma de um crescimento prostático com o aumento desse resíduo, o gotejamento pós-miccional. Então, procure seu urologista para poder ver se é uma incontinência normal ou um gotejamento pós-miccional associado à hiperplasia prostática. Ótimo, excelente. Aqui tem até uma pergunta da Adriana. Uma cirurgia resolve o problema? Então, assim, vai depender do tipo de incontinência urinária. Se for uma incontinência urinária de esforço que tem indicação cirúrgica, sim, a cirurgia resolve. Se for uma incontinência urinária de urgência, a cirurgia não vai resolver o problema. Se for uma incontinência urinária mista, primeiro a gente trata os sintomas que são mais importantes. Se os sintomas mais importantes foram o de urgência, primeiro a gente trata a urgência e vê o que sobra depois do tratamento de urgência. Se continuar tendo a perda aos esforços, daí sim a gente vai pensar em fazer cirurgia. Então, a cirurgia resolve quando ela é bem indicada, né? Isso até depois vai ter uma pergunta que eu recebi sobre o sling, que é um pouco mais sobre isso. E lembrando, Maria Emília, que assim, a cirurgia também não é uma garantia de resolução de 100% dos sintomas, né? Muitas vezes você faz um sling e a paciente melhora, mas não melhora 100%. Então, era uma paciente que usava fralda ou que usava 8 absorventes ao dia, agora está usando um absorvente, ela tinha uma perda aos mínimos esforços e agora apresenta uma perda aos grandes esforços. Então, o resolve precisa ser bem orientado antes da cirurgia, porque senão pode criar uma falsa expectativa no paciente, né? Sim, com certeza. Com certeza. Vamos lá. Acho que aqui. Após a cirurgia de próstata, o paciente pode apresentar incontinência urinária? Pode apresentar e é uma das grandes causas de incontinência urinária masculina, né? E aí, assim, quando é uma cirurgia para crescimento benigno da próstata, que ela pode ser feita tanto pela uretra quanto através do abdômen, a chance de incontinência urinária chega a ser menor que 1%, tá? Quando ela é uma cirurgia para câncer de próstata, existe uma grande diferença. A cirurgia para câncer de próstata, a próstata é retirada por inteira. A cirurgia para crescimento benigno da próstata, a gente só tira o miolo da próstata, falando de um jeito simples de entender. E quando é feita a cirurgia para câncer de próstata, a incontinência urinária chega a 5% até 8%. Por que dessa grande diferença? Porque os nervos que ajudam a auxiliar na continência urinária estão colados na cápsula prostática. E quando você tem um câncer de próstata, inclusive dependendo do estadio desse câncer, você precisa fazer uma cirurgia um pouco maior, retirando os nervos de um lado ou até os nervos dos dois lados, a chance desse paciente ter uma incontinência é maior. Quando você tem um tumor pequeno, localizado somente dentro da próstata, e você consegue fazer a preservação dos nervos bilateralmente,
você tem uma chance de incontinência um pouco menor, mas pode acontecer. Alguns pacientes têm uma incontinência transitória da retirada da sonda e vão recuperando o controle com o tempo, mas uma média aí de 1 a 5, alguns trabalhos até 8% podem ter uma incontinência definitiva após a prostatectomia radical. Excelente. Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta aqui de um casinho que me mandaram para perguntar para você, tá? Tá. Mulher, 48 anos de idade, com uma menstruação normal, lembrando que você citou que a menopausa é um fator de risco, então ela não está na menopausa, e ela percebe que quando ela espirra, ela tem que segurar a urina para não escapar. O que ela tem que fazer, Maria Emília? Tá, então aqui só se fosse só esse sintoma, a gente vai falar em incontinência urinária de esforço, tá? O espirro é considerado até um grande esforço, então uma incontinência urinária é os grandes esforços. A gente vai avaliar para ver se tem algum prolapso associado, que pode ter, né? Que é o que as pessoas chamam de bexiga caída, útero caída, faz a avaliação. E o tratamento começa com medidas comportamentais, que é aquilo que eu falei no começo, fisioterapia pélvica, e quando tratar os fatores de risco são fatores de risco modificáveis, que nem, por exemplo, obesidade, pode perder peso, tabagismo, parar de fumar, então, constipação, para as pessoas que têm constipação. E daí, a cirurgia vai depender do grau de incontinência. Se é uma incontinência que não melhora com a fisioterapia, aqui a gente vai pensar em fazer sling, tá? Que é a cirurgia da incontinência urinária. Quanto tempo demora um tratamento? É dolorido? Então, depende do tipo de incontinência, o tratamento não é dolorido, tá? Em nenhum dos casos. A fisioterapia não dói. O sling é a cirurgia feita com anestesia, tá? Com a RAC, que é aquela anestesia nas costas. Por ele ser um procedimento por via vaginal, ele é bem pouco dolorido, tá? E no caso da incontinência urinária de urgência, o tratamento também a fisioterapia e medicação não dói quando é feito o botox, a aplicação de toxina botulínica dentro da bexiga, é feito por cistoscopia, também é com anestesia. Então, acaba sendo bem tranquilo. Existe algum exame específico molecular para auxiliar no diagnóstico? Não existe. Não existe. O exame que auxilia no diagnóstico, além da história clínica, do exame físico, da gente pedir para o doente tossir, fazer força, a gente chama de manobra de valsalva, que é assoprar as costas da mão e até observar essa perda, é um exame que chama estudo urodinâmico. Né? É um exame onde são passadas 2 sondas na uretra, uma sonda vai encher a bexiga, a outra sonda vai medir a pressão dentro da bexiga e uma sonda no reto, onde vai ser medida a pressão dentro do abdômen. Aí o paciente é solicitado a fazer esses esforços e esse exame ele ajuda a gente a saber a qual pressão de dentro da bexiga que esse paciente perde urina, ajudando assim a gente a saber qual é a melhor forma de tratamento. E o exame também consegue definir se o paciente tem uma incontinência de urgência, uma incontinência de esforço ou uma incontinência urinária mista, além de dar inúmeras outras informações, como a sensibilidade da bexiga, a capacidade da bexiga e outras informações. E esse exame não dói também, ele acaba desconfortável, mas exame ele não incômodo. não incômodo dói, e indolor. Exato. Então, como prevenir a incontinência urinária? Na verdade, para a gente prevenir, a gente tem que tentar tirar as causas da incontinência urinária, né? Então, como você já falou, evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, ter uma vida o mais saudável possível. Oi, voltei. Voltou? Ah, ótimo. Voltei. Outra coisa importante quando a gente fala, principalmente em incontinência masculina, é fazer o diagnóstico do câncer de próstata o mais precoce possível,
para a gente poder ter uma facilidade maior em preservar, fazer a preservação nervosa bilateral. Quanto maior a preservação nervosa que a gente consegue, menor o risco de incontinência pós-operatória. Então, ter uma vida saudável, poder ir ao médico, evitar a obesidade, fazer esporte, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo e fazer os seus exames prostáticos periódicos. Quanto à gestação, o que pode ser feito é fisioterapia pélvica durante a gestação, ajuda também, porque um dos principais fatores de risco na mulher é o número de gestações e principalmente o número de partos vaginais prévios, né? Então, o que pode ser feito é controlar o peso durante a gestação e fazer fisioterapia pélvica durante a gestação acaba ajudando também a diminuir o risco. Na prostatectomia radical também, fisioterapia pélvica antes e depois da cirurgia também ajudam a prevenir a incontinência. Ótimo. Vamos lá, uma outra pergunta, outro casinho que mandaram aqui. Urino muitas vezes e em bastante quantidade. Fiz um estudo urodinâmico com incontinência urinária de urgência. Você pode falar sobre isso? Tá. Então, assim, o que é o normal? Urinar até 7 a 8 vezes por dia é considerado normal. Mais do que isso, é uma frequência miccional aumentada, tá? Então, tem que ver algumas coisas. Primeiro, a gente exclui infecção urinária e exclui diabetes. Esses são os exames iniciais do rastreio, porque se tiver com diabetes descompensado, vai ter uma frequência urinária aumentada, tá? Excluindo essas duas causas, a gente vai para o estudo urodinâmico dela. E o urodinâmico do Dr. Fábio já explicou esse exame que faz essa avaliação da incontinência urinária. E aqui ela já tem um diagnóstico de incontinência urinária de urgência. Então, provavelmente no exame foi visto contração involuntária do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, tá? Para ter dado esse diagnóstico. Então, essa bexiga provavelmente está contraindo mais vezes do que deveria contrair, apesar de ela ter colocado em bastante quantidade, provavelmente é com volumes que não deveriam estar sentindo vontade de urinar, ela deve estar sentindo vontade de urinar, tá? Então, aqui, o que se faz de tratamento? Fisioterapia, medidas comportamentais, medicação, né? E se caso esse tratamento não funcionar, daí a gente parte para a toxina botulínica. Posso complementar, Maria Emília? Pode. Eu acho muito importante quando a gente fala em muitas vezes, muita quantidade, fazer uma coisa simples que se chama diário miccional. Pouca gente faz, o médico não pede, o paciente muitas vezes não faz. Mas o que será que é muitas vezes para ela? Será que é muitas vezes para mim? O que será que é muita quantidade para ela? Será que é muita quantidade para mim? Então, como é um diário miccional? Todas as vezes que você urina, você marca a hora, você mede a quantidade urinada, você marca a quantidade de água que você bebe e você marca qual a sua sensação de desejo para urinar. Então, eu estava com pouca vontade, muita vontade, morrendo de vontade. Por quê? Às vezes o paciente fala assim, eu urino muito, mas eu tomo 5, 6 litros de água por dia. Pô, será que não é normal um paciente que toma 6 litros de água por dia urina muito? No caso dos homens, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, eu acordo 5 vezes à noite para urinar. Pô, é bastante. Mas toda vez que eu acordo para urinar, eu tomo um copo de meio litro, doutor. Nossa, será que não é por isso que ele está urinando muito e a gente entrando com as medidas comportamentais, sem medicação, sem fisioterapia, sem nada, ele não vai melhorar? Então, ressalto a importância do diário miccional, além de tudo isso que você já comentou. Exato, que ele dá algo mais preciso, né? Perfeito. Ele complementa a urodinâmica. Perfeito. E até só aproveitando aqui, já que surgiu essa pergunta da urodinâmica, como que é a urodinâmica? Ela tem uma primeira fase, que é a fluxometria livre, que o ideal é que o paciente venha com a bexiga cheia, tá? E ela vai sentar no vasinho e vai urinar como ela urina na casa dela, sem nenhuma sonda, tá? Para ver
qual é o volume, como que é o pico, né? Qual é a força desse fluxo miccional. Depois tem uma segunda fase, que é a cistometria, que é o do enchimento vesical. Então, ele vai ter passado a sonda da bexiga, a sonda no ânus, né? Para medir a pressão abdominal. E daí a gente vai enchendo e vai vendo primeira coisa, o primeiro desejo, que é com qual a primeira sensação de que a bexiga está enchendo, né? E isso é importante para a gente avaliar a sensibilidade da bexiga. Depois vai ser avaliado o segundo desejo, então o desejo normal, que eu falo, é como quando a paciente urina, na casa dela ela iria fazer xixi. E a gente faz as manobras de valsalva quando chega com 250 ml para ver com qual pressão ela perde urina, ou se ela perde urina quando faz a força. Primeiro ela faz a manobra de valsalva, que é fazer uma força como se fosse fazer cocô, né? E depois ela vai fazer a tosse. Pronto. Depois a gente avalia a capacidade sistométrica máxima, que é para saber até quanto essa bexiga enche. Isso nos dá uma boa referência para saber se está com enchendo normal, que é entre 300 e 400 ml, ou se ela está com uma sensibilidade diminuída, que às vezes a gente enche 1000 ml e a pessoa não sente vontade de urinar, ou às vezes está com uma sensibilidade aumentada. Encheu 150 e já não aguenta mais seguir com o exame. E a última fase, que é o estudo miccional, que é para urinar com a sonda, para a gente conseguir medir também pico de fluxo, para ver se tem manobra abdominal, ou seja, se faz força para urinar com a barriga, né? E consegue avaliar tudo isso. Então, é basicamente isso, o estudo miccional. No final, a gente vê se sobrou resíduo dentro da bexiga ou se conseguiu fazer uma micção eficiente. Se conseguiu esvaziar totalmente a bexiga ou se está sobrando urina dentro da bexiga. É mais ou menos isso. A Elaine coloca aqui, eu vou umas 3 vezes ou mais dentro de 1 hora. Tá aumentado a tua frequência urinária, Elaine. Tem que investigar. Médico, investigar, ver o que está acontecendo. Não é normal. E a investigação, Elaine, inúmeras causas, né? Desde, como a Maria Emília falou, infecção urinária, a presença de algum cálculo no ureter, cálculos na bexiga, outras doenças de bexiga, assim como uma incontinência de urgência, né? Então é importante passar no uroginecologista ou no urologista para fazer a investigação, mas de antemão as medidas comportamentais, evitar café, refrigerante, bebida alcoólica, evitar beber água 2 horas antes de dormir, você já pode começar a fazer até conseguir marcar sua consulta. Ótimo. Então vamos lá, acho que agora é a minha vez. Qual o impacto da incontinência urinária? Um impacto muito importante, né? Desde o impacto de lesão de pele naquele doente idoso que usa fralda, né? Que vai macerar a pele, pode fazer uma lesão de pele. Desde o impacto da infecção urinária para aquela mulher que usa absorvente o tempo inteiro por causa da incontinência urinária. Isso falando em impactos físicos, né? O impacto psicológico daquela paciente ou daquele paciente que quando vai sair de casa tem que estar preocupado se vai ter algum banheiro onde ele vai ir, né, onde ele for. Como a Elaine, ela falou que ela vai 3 vezes no banheiro dentro de 1 hora. Então, quando ela vai sair de casa, ela tem que estar preocupada se vai ter algum banheiro para ela poder urinar, porque senão como é que ela vai fazer? Então, isso traz um impacto psicológico importante. Alguns pacientes nossos reclamam que têm medo de viajar, porque tem que ficar pedindo para o parceiro que está de carro ficar parando toda hora para fazer xixi. E, inclusive, o aspecto social, né? O paciente, às vezes, acaba se isolando dos colegas, dos amigos, porque tem a impressão que está cheirando urina, né? O aspecto de você acabar atrapalhando psicologicamente, socialmente e fisicamente o paciente incontinente, onde muitas vezes é muito fácil ser tratado, né? A gente tem muitos pacientes, quando a gente trata, eles falam, se eu soubesse que era tão simples, tinha tratado antes, né? Então o impacto, apesar de muita gente achar que é normal perder urina com envelhecimento, não é normal e impacta tanto física, psicologicamente e socialmente esses pacientes. Com certeza, exato.
Vamos lá, eu vou fazer uma outra pergunta que chegou aqui. Eu perco urina toda vez que tomo café ou tomo cerveja? Ela não mandou quanto toma de cerveja, né? Para a gente avaliar melhor, mas tudo bem. Está perguntando se é normal essa perda urinária. Tá, então isso faz parte das medidas comportamentais, tá? Pessoas que têm incontinência urinária, a primeira coisa é fazer essas medidas, que é diminuir a quantidade de cafeína, seja ele café preto, chocolate, sucro de frutas ácidas, bebidas alcoólicas, porque eles são irritativos para a bexiga e vão aumentar a frequência urinária, tá? Qualquer pessoa, se tomar muita cerveja, vai ter vai querer ficar indo toda hora para fazer xixi. Eu achei essa pergunta aqui muito interessante, porque mostra realmente isso, como essas coisas influenciam. Às vezes, só fazendo essas medidas comportamentais, já nota uma melhora da incontinência urinária por causa disso, porque diminui os fatores irritativos em cima da bexiga. Perfeito. E a cerveja, ela inclusive age por duas formas diferentes, né? Ela age pelo álcool, ser um irritante vesical, qualquer bebida alcoólica, uísque, vinho, vodka, e ela age pela inibição do hormônio antidiurético. Então, o paciente que toma cerveja vai ter uma maior carga de urina dentro da bexiga e vai ter que ir mais vezes ao banheiro, de qualquer jeito. Então, de duas maneiras diferentes, o vinho não inibe o hormônio diurético, mas a cerveja acaba inibindo e levando a um aumento da frequência urinária, que é comum e normal na bebida alcoólica. Camila botou estilo de vida importante, é verdade, né? Muito importante. Qual o tratamento da incontinência urinária de esforço e da incontinência urinária de urgência no homem? Então vamos lá, o tratamento, além das medidas comportamentais, que vocês vejam que a gente está batendo na tecla 300 vezes, porque realmente são muito importantes, a incontinência urinária de esforço. Basicamente, mesmo tratamento do homem e da mulher, então é baseado em fisioterapia pélvica, se possível com eletroestimulação, biofeedback, que são várias técnicas que o fisioterapeuta usa para melhorar essa incontinência urinária de esforço, assim como pode ser feito a cirurgia de sling masculino, uma cirurgia parecida com a cirurgia de sling feminino, não igual, mas parecida. Existe uma outra cirurgia, que é a cirurgia do implante do esfíncter artificial, né? O esfíncter, ele é uma válvula que envolve a uretra e fica apertada o tempo inteiro, evitando que o paciente perca urina. E a hora que ele sente que a bexiga dele está cheia, existe um cuff, como se fosse uma bolinha no escroto, ele aperta essa bolinha, o cuff, a válvula que está apertando a uretra desinsufla e ele perde toda essa urina, depois ele aperta o cuff novamente e a válvula aperta a uretra. O esfíncter é usado para incontinências urinárias mais graves e o sling para incontinências urinárias leves. Moderadas e graves, o esfíncter. Então, esse é o tratamento da incontinência de esforço no homem. O tratamento da incontinência urinária de urgência no homem começa com medidas comportamentais, evitar cafeína, bebida alcoólica, os medicamentos, principalmente os medicamentos anticolinérgicos, como o Retemic, o Impéria, a solifenacina, a darifenacina, o Vesicare, né? O Mirbetriq, que é a mirablegrona, que é muito comum hoje também. Existe principalmente na mulher, as injeções periuretrais, no homem hoje isso não é feito. Como a Maria Emília falou, existe o Botox, né? Lembrando que o Botox intravesical, sempre o paciente tem que ser orientado que o xixi pode travar, então a bexiga pode parar de funcionar depois do Botox e o paciente ter que passar sondinha para esvaziar essa bexiga. E também é importante lembrar que o Botox, o efeito dele é temporário, em média de 6 a 9 meses, necessária a reaplicação desse Botox. E por último, quando você já tentou absolutamente de tudo e não deu certo, existe a neuromodulação sacral. Nossa senhora, né? O que é isso? A neuromodulação sacral, a gente implanta um marca-passo no sacro que vai enviar impulsos nervosos para a bexiga para ver se essa bexiga para de contrair. Então, esses são os tratamentos no homem que podem ser feitos. Maria Emília, apareceu uma pergunta aqui da Adriana.
ela quer saber se a incontinência urinária pode ter um fator hereditário. Então, não. O que pode ter é mais um componente genético, mas assim, não que é hereditário. Ah, minha mãe teve incontinência urinária, então eu também vou ter, tá? E tem algumas coisas familiares que às vezes é mais comum. Ah, numa família que tem a mãe é obesa, às vezes o filho acaba sendo obeso e também isso acaba se confundindo, mas não que a incontinência urinária seja hereditária. Não, tá? Até essa questão que tu colocou da incontinência ao tratamento no homem é muito parecido, acaba sendo muito parecido com a incontinência na mulher. No caso realmente do Botox, tem esse risco de ter que precisar de cateterismo intermitente, que é ficar fazendo as sondagens, porque a bexiga acaba contraindo menos do que deveria, mas é algo também transitório, temporário, né? Que depois volta ao normal. Sim, mas é que quando a gente faz Botox nas rugas não tem esses problemas, né? Então é sempre bom afirmar que não é isento de riscos e complicações. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Aquele caso que você contou. Doutora, fiz um sling. Posso retirar a tela? Tá, então assim, por que vai retirar a tela do sling? Então, primeiro tem que ver se essa cirurgia foi bem indicada. Porque se foi uma cirurgia bem indicada, não vai precisar retirar a tela, tá? A outra coisa, a gente só retira a tela de sling se é um caso, por exemplo, a mulher ficou muito retentora, ela tá tendo dificuldade para esvaziar essa bexiga e isso acaba aumentando o risco de infecção urinária de repetição, tá? Olha aqui, depois que fiz a cirurgia de sling, descobri que meu caso era simples, pois só perdia no jump. Por isso quero saber sobre a retirada. Então, assim, eu não recomendo retirar o sling, a menos que tu esteja tendo alguma complicação do tipo infecção urinária de repetição, tá? Ou essa tela tenha migrado, exato, tenha tido uma extrusão da tela. Ou seja, assim, ela tá aparecendo na vagina, às vezes ela pode até migrar para dentro da bexiga, alguma coisa assim que é mais raro. Fora isso, eu não recomendo retirar. Por quê? Porque a cirurgia da uretrolise, que é para soltar essa uretra e retirar a tela, é extremamente complicada, tem risco de lesão de uretra, tá? E que daí é muito mais complicado depois para consertar. Então, é uma cirurgia muito mais complexa do que a cirurgia da colocação do sling. Então, se tu não tá tendo nenhuma dessas coisas que eu falei, nenhuma dessas complicações, não recomendo retirar a tela. E outra coisa importante é que ela pode, depois da retirada da tela, vir a ter incontinência urinária, né? Porque às vezes o suporte que o sling estava dando, ela perdeu e ela vai ficar incontinente. Por isso que a gente fala tanto da boa indicação da cirurgia, né? Então, talvez, se só perdia no jump da academia, uma fisioterapia bem feita poderia ter resolvido e ela não precisaria do sling. Mas agora que já fez o sling, eu concordo com você, eu só retiraria esse sling se tivesse alguma complicação importante, senão eu acho que é um risco desnecessário. Assim, se o sling desloca, não está bem posicionado, também pode aumentar o risco de incontinência urinária de urgência, por irritar a bexiga. Sim. Mas nesses casos até tem o que fazer, como usar medicação, alguma outra coisa. Então, retirar sling, resumindo, é só em casos de complicações mais graves que não tem o que fazer mesmo, tem que retirar a tela, porque é uma cirurgia que tem risco fazer a retirada do sling também. Tá? E normalmente eu tenho um caso que eu precisei tirar por uma extrusão vaginal, então o sling apareceu na vagina e mesmo assim a gente normalmente não tira o sling inteiro. A gente tira só o fragmento de tela que está extruso, né? E mesmo quando a mulher depois do sling fica retencionista, muitas vezes a gente não tira, a gente só corta ele no meio, tira o excesso, mas às vezes não faz a retirada inteira do sling. Exato. Assim, existem dois tipos de sling, que é o retropúbico transobturatório. O retropúbico é uma técnica que ele tem até um resultado a longo prazo melhor, mas ele acaba sendo um sling mais retentor, tem mais esse risco, né? Isso. Quando é uma cirurgia precoce, em uma semana, que ficou muito retentora, tem como dilatar reajustar essa uretra e ajustar
para colocar no lugar sem precisar cortar a tela. Cortar a tela, fazer a uretrolize é mais quando não resolveu com os manejos iniciais, exatamente, um manejo mais tardio. Perfeito. Tá bom? Então, vamos lá. Outra pergunta aqui. É possível controlar a incontinência urinária somente com exercícios? Tá. Então, assim, com exercícios em geral, não. Com fisioterapia pélvica, sim. Casos mais leves de incontinência podem ser controlados só com a fisioterapia pélvica e, às vezes, dependendo de algum caso, só com laser, que agora tem o laser também, é mais para casos relacionados basicamente com atrofia, tá? Agora, com exercícios em geral, com pilates e tal, é mais difícil. Se a pessoa já tem uma incontinência, o ideal é ela fazer uma fisioterapia pélvica e pode ser que só com a fisioterapia, com as medidas comportamentais, com a melhora do trofismo da vagina, pode-se resolver a incontinência sem precisar de outros tratamentos. Lembrando que em um pequeno grupo de pacientes o exercício pode resolver a incontinência, que é a incontinência ligada à obesidade, puramente. Então, se ela fizer o exercício e perder esse peso, que é o que está causando a incontinência, aí sim. Mas somente nesse caso específico. Todos os outros casos, exercícios pélvicos, né, fisioterápicos é que poderiam melhorar isso. Isso, é daí mudanças dos fatores de risco modificáveis, né? Seja cigarro, obesidade. Perfeito. Vamos lá, eu tenho mais uma perguntinha aqui. Praticar esporte pode causar incontinência? Então, assim, esporte que tem muito sobrecarga, que nem crossfit, ou pessoa que faz musculação que levanta muito peso, faz agachamento com peso e tal, sim, aumenta o risco de incontinência urinária, tá? A gente não recomenda exercícios que tem muita carga, que nem crossfit ou agachamento com muito peso, porque aumenta esse risco tanto de incontinência quanto de prolapso genital, que é a descida dos órgãos pélvicos. Não é o mais recomendado. Perfeito. E eu vou te fazer uma outra pergunta. A histerectomia, que é a retirada do útero, ela aumenta o risco de incontinência urinária? Não é para aumentar o risco de incontinência urinária. A histerectomia pode aumentar o risco de prolapso da cúpula da vagina, né? Principalmente, o risco é de 1%, tá? Em histerectomias em geral. Acontece mais quando é uma histerectomia por prolapso, tá? Mas o de risco de incontinência, se é uma técnica bem feita, não é para aumentar o risco de incontinência urinária. E que daí depende também de quem vai operar a paciente, por isso que acaba tendo uns desfechos não tão adequados, mas convencionalmente não é para aumentar o risco, não, de incontinência urinária. E o que você acha da cirurgia de Burch? Tá, então assim, atualmente, por que se faz sling para incontinência urinária e não se faz mais o Burch? Porque ela tem uma morbidade menor. Além dela ter um resultado melhor, ela tem uma morbidade, ou seja, riscos menores. A cirurgia de Burch era uma cirurgia que era utilizada quando não tinha o sling, só que ela não é adequada para paciente obesa, né? Então, ela tem um grupo muito restrito de pacientes que acabavam sendo a indicação dela. Quando surgiram as telas, os slings, acabou que o Burch acaba não tendo mais muito espaço para ele. Eu não faço Burch, eu faço quando precisa operar incontinência de esforço, eu acabo fazendo o sling mesmo. Maria Emília, eu faço em uma situação. Paciente incontinente e vai fazer a histerectomia. Ou seja, já está com a barriga aberta, vai tirar o útero. É o único caso que eu acho que tem uma bela indicação de você fazer um Burch. Ela já está com a barriga aberta, você fazer a fixa. Para quem não sabe, a cirurgia de Burch, a gente faz a colposuspensão, a suspensão da cúpula da vagina por uns pontos que a gente dá na vagina, ligando ela nos ligamentos que tem dentro da barriga. Então, eu só faço se a paciente já vai estar com a barriga aberta. E para fazer uma histerectomia é o único caso que eu uso a cirurgia de Burch hoje em dia. Entendi.
Uma pergunta que eu tenho para você, que hoje nos congressos de uro e de uroginecologia cada vez mais vem se falando, o que você acha do uso de telas, né? A gente sabe que as telas de sling dão muito pouco problema, muito mais as telas do prolapso do que as telas de sling, mas o que você acha do uso de telas e essa tela do sling, pode haver uma rejeição à tela? Tá. Então, assim, eu acho que as telas não dá para botar tudo no mesmo saco Sim, de gato, né? Uma coisa é concordo. tela de sling e outra coisa é tela de prolapso. As Sim, telas de sling são, assim, o sling é muito superior aos outros tratamentos que tinha para incontinência urinária de esforço e eu acho que tem que continuar fazendo. Existe uma caça às telas em outros países, que em Austrália andou proibindo, Inglaterra, os Estados Unidos proibiu tela de prolapso. Por quê? Porque ele acabou sendo utilizado amplamente em situações que não precisaria. O que eu faço na minha prática? Eu uso tela quando não tenho como outra possibilidade. Quando eu tenho possibilidade de fazer cirurgia com tecido nativo para prolapso, que é sem utilizar tela, eu dou preferência. Por exemplo, se eu tenho um prolapso uterino, eu prefiro tratar com esterectomia e culdoplastia, que é para diminuir o tamanho do ligamento uterossacro e fazer uma fixação sem precisar usar a tela. Agora, se eu tenho um prolapso de cúpula, que eu não tenho como fazer uma boa fixação, não tenho o que fazer, vou ter que usar a tela e crio um neoligamento, um novo ligamento para dar esse suporte. Então, a minha opinião é essa. Aqui no Brasil não foi proibido e é o que as sociedades de uroginecologia têm recomendado, sempre que possível, fazer cirurgia com tecido nativo. Quando isso não é possível, daí acaba usando a tela para o prolapso. E o sling não adianta. Quando tiver indicação de sling, vai ser feito. O que eu vejo muito, assim, eu vejo muito sling mal indicado. Então, eu já fiz algumas uretrolises de slings que foram mal indicados, entendeu? Que veio de sim. colega, que fez, daí depois não sabe resolver o problema, e daí acaba encaminhando o paciente. E agora, assim, um sling bem indicado, ele melhora muito a qualidade de vida da pessoa, e realmente é um tratamento que tem que continuar sendo feito. Essa é a minha opinião. Não, eu concordo com você. Eu hoje não faço sling de tecido autólogo, apesar de já ter feito bastante, né? Para quem não sabe, a gente pode fazer o sling com a aponeurose do reto abdominal e com a fascialata, que é uma parte do músculo da coxa. Eu acho o sling, tive um caso de extrusão extremamente seguro e uma cirurgia que tem que ser bem indicada, né? Eu vejo muito urologista menosprezando a fisioterapia e muito uroginecologista também menosprezando a fisioterapia, né? Aquela coisa do eu vou mandar para o colega se eu posso eu operar e resolver. Então, tanto a parte de ego quanto a parte financeira de não de receber pela cirurgia e não receber pela fisioterapia, mas eu acho que a gente sempre tem que partir da fisioterapia, que é muito menos invasiva, com muito menos riscos e muito menos Uhum. complicações, e quando ela não resolve, aí sim a gente pensar no sling como um processo resolutivo dessa incontinência. Exatamente. Exatamente. Então, tá acabando o nosso tempo, né? Eu quero muito agradecer pela ter aceito o meu convite de fazer essa live comigo. Acho que deu para a gente esclarecer bastante coisa aqui, né? Não é qualquer incontinência. Porque, assim, o que eu vejo, o paciente chega com aquela visão que incontinência é cirúrgico. E quando tu começa a falar que nem sempre é cirúrgico, que tem que ver qual é o tipo de incontinência e tal, eles ficam um pouco decepcionados, assim, Sim. né? Mas, assim, não tem como eu fazer uma cirurgia e depois voltar me dizendo que ficou pior do que estava antes. Então, por isso que primeira coisa é fazer o diagnóstico correto do tipo de incontinência para daí escolher qual vai ser o tratamento que vai ser feito. Perfeito, perfeito. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente durante essa live e fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, porque muitas outras aparecerão aí daí para frente, tá bom? Então tá, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.